esse cenário maravilhoso, esses livros atrás de mim, essa cadeira, nada disso é meu. Queria só comentar que eu estou usando o espaço da Livraria Ponta de Lança, super parceira nossa aqui nos vídeos. Então, se você quer tirar fotos instagramáveis, venha pra cá e aproveite para comprar um livro. Oi! Estamos no nosso quarto vídeo da série Filosofia Sem Sofrimento. Se você não viu os primeiros, procure aí na descrição do vídeo, assista e volte pra cá. E para quem já está acompanhando, hoje eu vou falar de mais exercícios. Mas antes de passar os exercícios, quero falar sobre um assunto importante na filosofia, que são os comentadores. A gente chama de comentadores os autores que vão produzir livros que a gente usa muitas vezes para estudar um filósofo. Então, digamos, eu estou lendo Aristóteles, e aí tem um monte de gente que fez pesquisas extensas sobre o Aristóteles e que escreveu mestrados, doutorados, livros, e é não só comum, como necessário que eu leia esses caras quando eu faço uma pesquisa sobre o Aristóteles. Por que eu estou contando isso? Porque talvez o texto que vocês escolheram esteja difícil. E é muito comum a gente ler outros textos de outras pessoas para entender o texto principal, né? Então a gente vai buscar comentadores para entender um texto, e quem faz pesquisa tem que ler os comentadores, né? Não é uma coisa que a gente não faz. Na pesquisa isso é muito feito. Para os textos e para os exercícios que vocês estão fazendo aqui, vocês também podem procurar, mas eu queria propor que vocês deixassem isso mais para frente. Tentem, por enquanto, ficar no texto principal. Por que eu estou falando isso? Porque, embora os comentadores sejam muito importantes, a gente não pode cair num vício de ficar lendo só eles e abandonar o texto principal, né? O filósofo que a gente quer estudar. Até porque nenhum comentário sobre um texto... Tá rolando uma música aqui porque tem uma escola de dança aqui perto. Nenhum comentário sobre um texto de filosofia é um comentário imparcial. Então todo comentador está dando uma interpretação. Se eu abro mão de ler o próprio filósofo, eu vou na onda do comentador. E existem várias leituras possíveis. Então tem uma experiência muito rica de ler o texto, mesmo que depois eu procure pessoas que pesquisaram aquele filósofo e leiam os textos delas, tá? Então segurem aí à vontade, eu vou fazer um vídeo falando dos comentadores, mas por enquanto a gente pode ficar só no texto. E hoje temos mais exercícios com esse mesmo texto. Então vocês já leram algumas vezes, já fizeram um primeiro e-mail e vocês vão fazer um segundo e-mail. Mas antes de fazer o segundo e-mail, vocês vão fazer um exercício de anotações sobre o texto. Para quem está achando o texto muito difícil ou para quem tem um texto muito longo, eu sugiro que esse exercício seja feito só com os primeiros parágrafos. Para quem está achando tudo tranquilo, dá para fazer mais, pelo menos umas 2 páginas, né? Então avaliem aí, vocês não precisam comentar o texto inteiro se isso parecer muito exaustivo, né? Mas para quem assim, putz, estou com dificuldade, não saberia fazer, pega os 5 primeiros parágrafos. Você vai ler, em vez de ler o texto inteiro, você vai ler esses 5 parágrafos com muita atenção. E você vai anotando o nome dos parágrafos, e para cada parágrafo você vai fazer alguns comentários. Então você lê muito bem o parágrafo 1 e escreve: neste parágrafo, o filósofo apresenta a questão que ele vai trabalhar, cita um outro filósofo e diz qual é o conceito que ele já vem tratando na sua obra. Parágrafo 2. Neste parágrafo, o filósofo apresenta a sua noção de liberdade. Né? Cada texto vai ter um tema, um assunto em cada parágrafo. Mas a ideia é que vocês possam numerar os parágrafos e fazer comentários, conseguir indicar sobre o que aqueles parágrafos falam. Depois disso, vocês vão
fazer um e-mail. E dessa vez esse e-mail vai contar o início do texto. Então, se o texto está muito difícil, pode pegar 2 parágrafos iniciais e vocês vão tentar explicar os parágrafos iniciais com as palavras de vocês. Isso é muito importante, tá? Para quem está achando o texto fácil, o exercício também está valendo, mas aí vocês podem pegar mais parágrafos. De todo modo, peguem o início do texto e expliquem muito bem. O que é explicar muito bem e usar as próprias palavras? É tentar não parafrasear o filósofo. Às vezes eu leio uma primeira frase de um texto de filosofia que tem 3 linhas e eu praticamente reescrevo ela mudando uma ou outra coisinha. Eu estou parafraseando o filósofo. Muita gente nem entende o que está escrito e vai lá e faz essa quase que uma cópia, né? Assim não vale. Então, tentem não repetir as palavras e as frases do filósofo. E uma sugestão é: façam frases simples, façam frases curtas. Não precisa fazer uma frase que tem 6 linhas. Simplificar é um jeito de entender e de explicar. Então vão com calma e tentem explicar muito. Às vezes vale mais a pena explicar muito bem o primeiro parágrafo de um texto, ler com muita calma, explicar de uma forma muito didática, do que fazer um texto. Tem uma moto passando, eu vou continuar. Do que fazer um texto que fala do texto inteiro que vocês leram, mas que não pega detalhes. Pode parecer bobo, mas entender muito bem cada parágrafo até chegar na parte que está difícil pode ajudar muito essa parte que está difícil. Então, tentem pensar que vocês estão explicando, lembrando que o destinatário desse segundo e-mail, né, ou a destinatária, é alguém que não entende de filosofia. Essa pessoa tem interesse, mas ela não sabe nada de filosofia. Uma dica que eu dou para vocês fazerem esse novo e-mail explicando muito bem o início do texto é: falem em voz alta. Imaginem que vocês estão dando uma aula, uma pequena aula para essa pessoa. Porque às vezes na escrita a gente quer fazer uma coisa mais rebuscada, a gente trava. Falem em voz alta: olha, esse texto se chama assim, é do filósofo tal, e ele começa dizendo tal coisa. Por que ele começa? Né? Imaginem uma aula bastante simplificada, bastante clara, e façam esse nome.